Oi, meu nome é Hudson Castro, eu sou arquiteto e hoje eu vou te ensinar a montar um home office completo com bancada e prateleiras para sua casa, gastando bem pouquinho. Se você gostou da ideia, já deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E a ideia hoje é a gente transformar esse cantinho aqui da minha casa num home office, porque em tempos de pandemia e de isolamento social a gente precisa ficar trabalhando de casa. Aqui em casa, infelizmente, eu não tenho um espaço dos mais adequados para trabalhar. Eu estava trabalhando na mesa de jantar da minha casa, mas a luz ali não é das mais interessantes, então eu decidi trazer para cá essa área. E aí a gente vai compactar esse closet para ele poder ser funcional e ficar dentro também do home office, junto com toda a outra estrutura que vem com bancada e prateleiras para os meus livros. Você vai precisar de um tampo em MDF à sua escolha, que tenha 60 centímetros de profundidade. 2 peças em MDF para fazer as prateleiras, e aqui no caso eu estou utilizando peças de 1,50 por 30. Fita de borda compatível com a cor do MDF da sua bancada para dar acabamento frontal na peça. 3 mãos francesas para poder apoiar a bancada na parede. Um trilho para apoio de prateleiras com 50 centímetros de altura. 4 suportes para prateleira de 30 centímetros de profundidade. Parafuso e bucha S8 para fixar a bancada e os suportes de prateleira na parede. Adesivo de contato para poder colar a fita de borda para dar acabamento na bancada. A primeira coisa que você precisa fazer é definir a altura da sua bancada. Essa altura gira em torno de 73 a 80 centímetros de altura e ela depende da sua estatura, da cadeira que você usa. Então uma dica é você pensar em alguma mesa que já tem na sua casa e que você utiliza para trabalhar. Se essa altura for confortável, você pode utilizar a mesma altura para sua nova bancada. Outra dica muito importante, se a sua bancada, assim como aqui de casa, ela for do lado de uma janela, é importante descontar o tamanho da passagem da cortina, que é em torno de 15 a 20 centímetros. E na hora de colocar o tampo, eu fiz um tampo engrossado, mas você pode utilizar um tampo simples. Depois que você instalar o tampo da mesa, a gente vai precisar prender cada uma dessas 3 peças uma na outra para evitar que elas saiam do lugar. Então você tem que pegar o parafuso, um parafuso um pouco menorzinho, e medir para ver se ele vai conseguir atravessar as 3 sem perfurar a peça, tá? Tem que ter cuidado com isso para você não machucar a peça de cima. E aí uma dica é, antes de você parafusar, você primeiro pega a furadeira, faz o furo com a furadeira para facilitar a entrada do parafuso. Agora a gente vai fazer o acabamento com a fita de borda. A fita de borda é esse material aqui que a gente aplica na frente, ali na testinha da bancada para dar acabamento e cobrir aquele material de qual é feito o MDF. E aí você pode escolher uma fita de borda da mesma cor da sua bancada, no caso a minha bancada é preta, a fita de borda também é preta. Ou se você quiser fazer um detalhe diferenciado, você pode vir com uma outra cor, dar um pouquinho de cor, botar um tom madeirado, aí fica a sua escolha. Como que isso aqui é utilizado? Você vai aplicar o adesivo de contato, né, a cola aqui no verso, e vai aplicar também na bancada. E aí você vai esperar uns minutinhos para que essa cola comece a quase secar para ter um pontinho de pega, e só depois você faz a aplicação e vem fazendo os recortes para tirar qualquer rebarba. Ah, e uma dica muito importante, essa cola tem um cheiro fortíssimo, então você tem 2 caminhos na hora de utilizar ela, ou ir para um lugar aberto e super arejado, como foi o meu caso, ou então utilizar uma máscara e se proteger, porque senão você vai ficar doidão e não vai nem saber o que aconteceu. Depois que você passar a cola na fita de borda e também tiver passado aqui na lateral, agora é a hora de colar. A minha sugestão é você esperar ela ficar com essa peguinha aqui, tá vendo? E aí você se alinha aqui pela parte de cima, que está cortada retinha, para encaixar aqui nessa lateral. Então assim, encaixei aqui, aí eu venho até o final, faz o outro encaixe. Às vezes vai ficar sujinho de cola, não tem problema, essa cola depois a gente remove ela com um produto certo. E aí você passa aqui a mão ou alguma peça que não vá riscar a fita para poder fixar ela e deixa aqui. Tá vendo essa sobrinha que tá ficando aqui? Você vai cortar ela depois. Geralmente a gente usa a própria espátula para fazer o corte, ou você pode vir com um estilete, o material que você tiver em casa. Agora a gente vai para a parte superior do nosso home office, as prateleiras. O ideal é deixar uma altura entre 60 e 70 centímetros entre a bancada e o fundo da primeira prateleira. Você começa fixando os trilhos e depois você vai encaixar o suporte e a prateleira. Uma coisa importante, compre a prateleira na mesma medida do suporte para evitar trabalho de ter que ficar cortando em casa. E no caso da minha aqui, eu preferi utilizar ela sem o fitamento para dar um contraste entre o madeirado e o cru. Agora é limpar e começar a decorar. Agora uma dica muito importante do que colocar na sua prateleira.
coisas do Harry Potter, coisas dos Cavaleiros do Zodíaco, coisas de mangá, uma escultura impressa sua em 3D e, claro, muitas plantinhas. Pode ter certeza de que a sua prateleira vai ficar incrível. E lembra da arara que a gente desmontou? Pois é, ela é 100% ajustável, então eu diminuí todas as alturas de prateleira dela e encaixei os módulos embaixo da bancada para servir agora como apoio das roupas. E colocando tudo na ponta do lápis, olha só quanto a gente gastou para fazer toda essa estrutura de home office. E ainda tem como você economizar mais. Se você precisar, você pode fazer um tampo simples ao invés do tampo engrossado, ou mesmo utilizar uma outra estrutura de madeira que você tem em casa, como por exemplo uma porta. Tcharam! E aí, curtiu o tutorial? Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e compartilha esse vídeo, manda ele mais pra frente para outras pessoas poderem pegar essa ideia e colocar em prática. Se você colocar em prática aí na sua casa, manda foto pra gente, vamos ver como é que ficou. E se pintar qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai trocando informação. É importante todo mundo entender que reforma não precisa ser cara, reforma não precisa ser um caos. A gente consegue deixar o nosso cantinho mais agradável, mais bonito, mais gostoso e funcional pro nosso dia a dia, gastando bem pouquinho. É só colocar a criatividade para funcionar.